Boa noite. O primeiro secretário fará a chamada dos senhores vereadores. Ademir Domingues. Presente. Amauri Paula de Arruda. Bruno Augusto Rosa. Presente. Carlos Roberto da Costa. Presente. Darcy Soares de Almeida Júnior. Eduardo Bertin. João Paulo Urias. Presente. Robson de Oliveira, presente. Rogério Fogaça. Presente. Havendo o número regimental, invoco a proteção de Deus aos trabalhos e declaro aberta esta sessão. Convido a todos para em pé ouvirmos a leitura de um trecho bíblico proferido pelo nobre vereador Eduardo Rogério Fogaça. Jesus, servo de Javé. Tendo sabido Jesus, afastou-se dali. Muitos seguiram, e ele a todos curou, recomendando-lhes que não dessem o conhecer. Assim cumpria-se o que fora anunciado pelo profeta Isaías. Aqui está o meu servo, que escolhi, o meu amado, em que pus todo o meu enlevo. Derramarei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a verdadeira fé às nações. Não disputará, nem baradará, e ninguém ouvirá nas praças a sua voz. Não quebrará a cana fendida, nem apagará a mecha que fumega, até conduzir a vitória à justiça. E no seu nome hão de esperar as nações. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Ainda em pé ouviremos a execução do hino nacional brasileiro e o hino de Porangaba.
Não, tá, mas não está aqui. Não está aqui? Em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, aprovado. O segundo secretário fará a leitura do projeto de lei número 43/2019, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2019 e dá outras providências. Colocar em... Eu tenho que riscar. Boa noite a todos. Ofício número 249/2019. Porangaba, 29 de outubro de 2019. Assunto: encaminhamento de projeto de lei. Senhor presidente, tenho a honra de encaminhar a esta respeitosa Casa de Leis o projeto de lei anexo, acompanhado das respectivas justificativas, o qual tem por finalidade dispor sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2019 e da outras providências, para votação em sessão extraordinária. Para tanto, requer a convocação dos nobres edis em caráter de urgência, bem como a dispensa dos pareceres pelas comissões permanentes nos termos da Lei Orgânica Municipal em seu artigo 27, regimento interno dessa Casa em seu artigo 52. Colocando-me ao inteiro dispor de Vossa Excelência para eventuais esclarecimentos que fizerem necessários, renovo votos de consideração e respeito. Cordialmente, Luiz Carlos Vieira Sobrinho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 43/2019. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2019 e da outras providências. Luiz Carlos Vieira Sobrinho, Prefeito Municipal de Porangaba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Porangaba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir no orçamento o programa do exercício 2019 crédito adicional especial no valor de R$ 1.048.100,65, com inclusão no PPA Plano Plurianual 2018-2021, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019, Lei Orçamentária Vigente, com a criação das seguintes dotações orçamentárias. Crédito especial, 02, Poder Executivo, Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Esportes e Lazer, Departamento de Esporte e Lazer, 27.82.01.10.1034, Construção de Parque Urbano, 4.4.90.51.00, Obras e Instalações, R$ 998.191,09. Fonte 2, Transferências e Convênios Estaduais vinculados ao Fundos FID, 4.4.90.51.00, Obras e Instalações, R$ 49.909,56. Fonte 01, Tesouro Contrapartida. Total, R$ 1.048.100,65. Artigo 2º. A cobertura do crédito adicional especial aberto no artigo anterior, no valor de R$ 1.048.100,65, será da seguinte forma. 1. R$ 998.191,09, por excesso de arrecadação nos termos do parágrafo 2º, dos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, artigo 43 da Lei Federal 4320/64. Recursos advindos
de convênio junto ao Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos, FIDE. 2. 49.909,56 recursos próprios de contrapartida advindo de anulação parcial de dotação nos termos do 3, parágrafo 1º, artigo 43 da Lei Federal 4320/64. A saber, 2. Poder Executivo. 3. Secretaria Municipal de Administração. 0.03 Encargos Gerais da Administração. 9.9.99.999.999 Reserva de Contingência. 9.9, 99, 99, 00 Reserva de Contingência. 49.909,56 Artigo 3º. O crédito especial, aberto no artigo 1º, terá vigência no exercício financeiro de 2019, podendo ser suplementado, se necessário, nos termos da autorização em lei. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, Porangaba, 29 de outubro de 2019. Luiz Carlos Vieira Sobrinho, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, nobres edis, tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação desta Igreja Câmara Municipal, o anexo projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento. Programa de exercício financeiro de 2019, em cumprimento ao disposto no artigo 165 e 167, parágrafo 1º da Constituição Federal, artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei número 101, de 4 de maio de 2000, e Lei número 4.320/64. O presente projeto de lei abre no orçamento vigente rúbrica necessária para despesas com obras e instalações no Parque Urbano junto à Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do município, conforme convênio SJC/FIDE número 102/2019, Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos, FIDE, processo SJC número 12.74356/2017-5. Por fim, esperando que este projeto permita uma discussão democrática entre os poderes executivos e legislativo, é que submetemos a Vossa Excelência e dignos pares esta proposta de abertura de crédito especial. Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e dignos pares protestos de elevada estima e consideração. Luiz Carlos Vieira Sobrinho, Prefeito Municipal. Pela ordem, Excelência. Concedo. Bem, como o próprio ofício já pediu a dispensa aqui, também requer a dispensa dos pareceres, tendo em vista pedido de caráter de urgência, seguindo o artigo 27 e o regimento interno dessa casa, seguindo o artigo 52, para que seja votado na presente sessão. Coloca em discussão o requerimento verbal do nobre vereador. Com a palavra o nobre vereador Uno. Mais uma vez, tratando do mesmo assunto, para reiterar minha opinião de que sou contra dispensa dos pareceres, um assunto de tão relevância assim para o nosso município, tratando-se de dinheiro de grande vulto. Continua em discussão. Com a palavra, o nobre vereador João Paulo Urias. Excelentíssimo presidente, eu gostaria de começar aqui pedindo a permissão do excelentíssimo presidente para que também seja lido o convênio que está sendo feito junto ao Poder Executivo. Gostaria que seja lido para que fosse registrado em ata, se possível. Concedo. Convênio SJC FIDE 102/2019, processo SJC número 127.435.6/2017-5. Termo de convênio que entre si celebram o Estado de São Paulo, por intermédio do Conselho Gestor do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos, e a Prefeitura Municipal de Porangaba para execução do projeto Criação do Parque Urbano, com utilização de recursos do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos, FIDE. O Estado de São Paulo, por intermédio do Conselho Gestor do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos, neste ato, representado pelo Secretário da Justiça e Cidadania e Presidente do Conselho Gestor, Paulo Dimas Debeles Mascaretti, doravante denominada concedente, nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º da Lei Estadual número 6.536, de 13 de novembro de 1989, alterada pela Lei número 13.555, de 9 de junho de 2019, na qualidade de titular da Secretaria da Justiça e Cidadania, em decorrência da análise e deliberação sobre o projeto referente à criação do Parque Urbano,
consignado em ata da 41ª reunião ordinária do Conselho Gestor do Fundo Estadual de Interesses de Defesa dos Interesses Difusos, realizada em 10 de outubro de 2019, na qual foi selecionado e aprovado na mesma ocasião a Prefeitura Municipal de Porangaba. Neste ato, representado pelo seu prefeito, Luiz Carlos Vieira Sobrinho, doravante denominado conveniente, resolvem celebrar o presente convênio, de acordo com as normas contidas na Constituição Federal de 1988, na Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, na Lei Federal 8666, de 21 de junho de 1993, na Lei Estadual 6.536, de 13 de novembro de 1989, alterada pela Lei Estadual número 13.555, de 9 de junho de 2009, e no Decreto Estadual 59.215, de 21 de maio de 2013, e com o constante do processo SJC-FID número 127.4356/2017, mediante as cláusulas e condições seguintes. Cláusula 1ª, do objeto. O presente convênio tem como objetivo a execução do projeto Criação do Parque Urbano. Parágrafo 1º. O plano de trabalho de folhas número 147 a 161 é parte integrante deste convênio, independentemente de sua transcrição, constituindo seu anexo 1, plano de trabalho. Parágrafo 2º. O plano de trabalho poderá ser alterado para melhor adequação técnica, desde que as modificações não acarretem alteração do seu objeto. Parágrafo 3º. As alterações referidas no parágrafo anterior deverão ser submetidas para apreciação e aprovação do Conselho Gestor do FID e serão realizadas mediante termo de aditamento a ser assinado pelos participes. Cláusula 2ª, da participação dos participes. Constituem atribuições do FID: aprovar os procedimentos técnicos e operacionais necessários à execução do projeto. Constituem atribuições do FID, letra A. Letra B, examinar e aprovar, quando propostas as excepcionais reformulações do plano de trabalho, vedada a alteração da natureza do objeto pactuado. Letra C. Transferir os recursos financeiros previstos para execução deste convênio na forma estabelecida no cronograma do desembolso do plano de trabalho, observadas as disponibilidades financeiras e as normas legais pertinentes, especialmente o artigo 11, parágrafo 2º, item 1, do Decreto Estadual número 59.215/2013, com a redação dada pelo Decreto número 63.264 de 2018. Letra D. Coordenar, supervisionar, fiscalizar e avaliar a execução deste convênio, diretamente ou por seus gestores nomeados. Letra E. Examinar e aprovar as prestações de contas dos recursos e da contrapartida, em havendo. Letra F. Estabelecer prazo para que a conveniente adote as providências necessárias para o exato cumprimento das atribuições deste convênio, sempre que detectada uma irregularidade. G. Atestar, ao final do ajuste, a conclusão e o regular desenvolvimento do projeto. Item 2. Constituem atribuições da Prefeitura Municipal de Porangaba. Letra A. Executar diretamente ou indiretamente os trabalhos necessários à consecução do objeto ao que alude este convênio, observando os critérios de qualidade técnica, os prazos e os custos previstos. Letra B. Efetuar a devolução dos recursos transferidos pelo FID, atualizados monetariamente, desde a data do recebimento, acrescidos de juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos com a Fazenda Pública, acrescidos de multa no importante de 10% nos seguintes casos. B1. Quando não executado o projeto do convênio. B2. Quando não for apresentada no prazo exigido ou rejeitada a prestação de contas. B3. Quando os recursos forem atualizados em finalidades diversas das estabelecidas neste convênio. Letra C. Providenciar para que os recursos transferidos enquanto não empregados em sua finalidade sejam obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial, nos casos em que o uso do recurso seja em período igual ou superior a um mês, ou em fundos de aplicação financeira de curto prazo, na hipótese de períodos inferiores a um mês.
Letra D. Aplicar integralmente os recursos repassados pelo FID, inclusive os provenientes das aplicações das receitas financeiras realizadas no desenvolvimento das atividades previstas no plano de trabalho. Letra E. Recorrer à conta do FID o valor correspondente a rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido entre a liberação do recurso e sua utilização, quando não comprovado seu emprego na consecução do objeto, ainda que não tenha sido realizada a sua aplicação. Letra F. Prestar contas dos recursos em consonância com o plano de trabalhos e seu cronograma físico-financeiro, nos moldes das instruções expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sem prejuízo do encaminhamento ao mesmo tribunal da prestação que lhe for devida. G. Cumprir as disposições de compras e contratações da Lei Federal 8.666, de 1993. H. Apresentar os relatórios da execução físico-financeira deste convênio, compatível com a liberação dos recursos, devidamente aprovados pelo órgão fiscalizador delegado, ou quando solicitado pelo FID. Letra I. Proporciar, na sede do conveniente, os meios e as condições necessárias para que os gestores nomeados possam realizar as inspeções referentes ao andamento das atividades do projeto. Letra J. Arcar com qualquer ônus de natureza trabalhista, previdenciária ou social, acaso decorrentes da exceção dos trabalhos que desenvolver no âmbito do projeto. Letra K. Arcar, a título de contrapartida adicional, com os custos e despesas que venham a superar o valor repassado pelo FID, em conformidade com o plano de trabalho. Letra G. Requer, quando necessário e justificado, a prorrogação do prazo de execução previsto no plano de trabalho. H. Compatibilizar o objeto deste convênio com normas e procedimentos de prestação ambiental municipal, estadual e federal. Letra N. Restituir eventual saldo de recursos ao FID, inclusive os provenientes das receitas obtidas pelas aplicações financeiras, no prazo de 30 dias da conclusão do presente convênio. Letra O. Apresentar em 60 dias, findo o prazo de vigência, a prestação de contas final. Letra P. Arcar com o valor da contrapartida, no importante de R$ 49.909,56, conforme estabelecido no plano de trabalho. Q. Observar disposições contidas no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, referente às ações publicitárias atinentes a projeto e obras financiadas, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos. Cláusula 3ª, do valor e do recurso orçamentário. O valor total do convênio é de R$ 1.048.100,65, sendo que o valor oferecido em contrapartida pela proponente é de R$ 49.909,56. O valor total solicitado ao FID é de R$ 998.191,09, respondendo o FID pela sua integralidade. Recursos do FID, Programa de Trabalho 14.422.1703.5995.0000, Defesa de Interesses Difusos, Unidade Gestora 17030, FED, Interesses Difuso, FID. Gestão 17001, Secretaria da Justiça e Cidadania. Natureza da despesa, 444051. Valor, R$ 998.191,09. Fonte de recurso, 0031078. Cláusula 4ª, da liberação dos recursos. O FID transferirá os recursos previstos na cláusula 3ª em favor da conveniente na conta específica vinculada ao convênio, no Banco do Brasil, Banco 001, agência 6876, dígito 4, conta corrente 12292, dígito 0. Parágrafo 1º. A movimentação dos referidos recursos será exclusivamente efetuada para o pagamento de despesas previsto no plano de trabalho, mediante cheque nominativo ao credor, ordem bancária ou transferência eletrônica disponível, em que fiquem identificadas suas destinações. E, no caso de pagamento, o credor
vedada a aplicação em finalidade diversa, ainda que em caráter emergencial. Parágrafo 2º. A liberação da importância referida da cláusula 3ª será feita somente após a conclusão do objeto por parte do beneficiário, ou parceladamente, após a mediação de cada etapa concluída, obedecendo os respectivos projetos básicos, fases de execução, cronogramas de desempenho e sempre mediante comprovação por órgãos ou agentes técnicos. Cláusula 5ª do plano de trabalho. O proveniente, para alcance do objeto pactuado, obriga-se a cumprir o plano de trabalho especialmente elaborado. Parágrafo 1º. Excepcionalmente, admitir-se-á a reformulação do plano de trabalho pela conveniente, desde que previamente apreciado pelo FID, vedado, porém, a mudança de objeto. Cláusula 6ª, da utilização do pessoal. A utilização temporária do pessoal pela conveniente, que se tornar necessária para a execução do objeto deste convênio, não figura vínculo empregatício de qualquer natureza, nem gerará qualquer tipo de obrigação trabalhista ou previdenciária para o FID. Cláusula 7ª, da ação promocional. Em todas as ações de divulgação e ou promocionais relacionadas com o objeto do presente convênio, será obrigatoriamente destacada a participação do FID, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania do Governo do Estado de São Paulo, ficando vedada a utilização de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal ou de autoridades ou servidores públicos, nos termos do disposto no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal. Cláusula 8ª, da vigência. O prazo de vigência do presente convênio é de 17 meses a contar da data da sua assinatura. Parágrafo 1º. Havendo motivo relevante e interessante dos partícipes, o presente convênio poderá ser prorrogado pelo prazo necessário à conclusão de seu objeto, até o limite de 5 anos, mediante termo de aditamento. Parágrafo 2º. O convênio somente poderá ser alterado mediante proposta da conveniente ao FID, devida justificada a ser apresentada no prazo máximo de 90 dias, antes do término da sua vigência, sendo vedado o aditamento com o intuito de alterar o objeto do presente instrumento. Cláusula 9ª, da destinação dos bens. Os bens materiais e equipamentos adquiridos com recursos financeiros repassados pelo FID, no âmbito do presente convênio, integrarão o patrimônio da conveniente, após a aprovação da prestação de contas final do convênio. Cláusula 10ª, do controle e fiscalização. É assegurada ao FID a prerrogativa de exercer por si ou por terceiros, mediante delegação, o controle e fiscalização sobre a execução do projeto do objeto deste convênio. Parágrafo único. Fica facultado ao FID assumir ou transferir a execução do convênio, no caso de paralisação injustificada pela conveniente, ou de fato relevante, a fim de evitar a descontinuidade do serviço. Cláusula 11ª, da glosa das despesas. Serão glosadas as despesas porventura realizadas com finalidade diversa da estabelecida nesse instrumento, ainda que em caráter de emergência, com posterior cobertura, em especial que a. Conferir e efetuar despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar, bem como a contratação de pessoal a qualquer título, exceto de serviços terceiros, diretamente vinculados à execução do projeto do convênio, do objeto do convênio. B. Realizar despesas em data anterior ou posterior à vigência desse instrumento, ou atribuir-lhes efeitos financeiros retroativos. C. Efetivar despesas com multas, juros ou correção monetária decorrentes de pagamentos ou recolhimento fora do prazo. D. Efetuar despesas relativas à prestação de serviços de consultoria, assistência técnica ou assemelhada, por servidor ou empregado público da administração pública que pertença, esteja lotado ou em exercício no quadro funcional de qualquer dos partícipes, ou de qualquer outro órgão ou entidade da administração pública. E. Aplicação dos recursos no mercado financeiro, excetuadas as autorizadas por lei. Vou repetir. E. Aplicação dos recursos no mercado financeiro, excetuadas as autorizadas por lei. Cláusula 12ª, da prestação de contas. 1. Prestação de contas parcial.
A conveniente prestará contas ao Conselho Gestor do FID mediante a apresentação de relatórios mensais de execução técnica e físico-financeira, acompanhadas dos comprovantes fiscais das despesas efetuadas, no prazo máximo de 30 dias, a contar do último desembolso previsto no cronograma de desembolso e de execução constante do plano de trabalho, acompanhados pelos seguintes documentos. Mais uma vez. Ofício de encaminhamento de prestação de contas. 2. Relatórios de prestação de contas parcial contidas no item 23 do Manual Básico para apresentação dos projetos FID 2017, assinados pelo gestor do convênio, bem como pelo responsável do órgão. 3. Cópias de todas as notas fiscais ou recibos devidamente emitidos em nome da conveniente, carimbados e assinados em seus originais, com os carimbos convênio FID número, atestado do recebimento e confere com o original. 4. Justificativa detalhada para cada um dos comprovantes de despesa. 5. Cópia dos extratos bancários de cada corrente, cópia dos extratos bancários da conta corrente citada na cláusula 4ª, de todos os meses durante a execução do projeto, inclusive de aplicação financeira. 6. Contratos celebrados entre a conveniente e prestadores de serviços, autônomos ou empresas terceirizadas, desde que relacionados ao objeto do presente convênio. 7. Se no projeto houver pagamento a autônomos com RPA ou nota fiscal com CPF, deverão ser encaminhados os comprovantes do recolhimento do INSS, ou seja, as guias de GPS e CFIPs, tanto da parte patronal quanto da parte do empregado. 8. Comprovante de recolhimento dos recursos não aplicados, quando for o caso, a conta indicada pela Secretaria da Justiça e Cidadania. 9. Parecer do comprovante do projeto emitido e assinado pelo responsável pela fiscalização da conveniente. 10. Fotos do projeto. Parágrafo 1º. Os originais das faturas, notas fiscais, recibos e qualquer outros documentos comprobatórios das despesas serão emitidos em nome da conveniente e mantidos em arquivos em boa ordem no próprio local em que forem contabilizados, à disposição dos órgãos fiscalizadores de controle interno e externo, no prazo de 5 anos, contados da aprovação da prestação de contas pelo gestor técnico, o mesmo ocorrendo com relação aos comprovantes emitidos pelos prestadores de serviço. Parágrafo 2º. As prestações de contas serão pautadas conforme o caput desta cláusula, bem como no Manual de Convênios da Secretaria de Justiça e Cidadania, e nas normas constantes das instruções número 2 de 2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Parágrafo 3º. A conveniente deverá ainda encaminhar até o dia 31 de janeiro de cada ano os documentos exigidos pelo artigo 105 das instruções número 2 de 2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, à Secretaria da Justiça e Cidadania. Parágrafo 4º. A conclusão do projeto será atestada pelo FID através de seus gestores nomeados após as providências e diligências que se mostrarem pertinentes para tanto. 2. Prestação de contas anual. A conveniente prestará contas anual ao Conselho Gestor do FID até a data de 31 de março, de acordo com o artigo 105 da Instrução 2 de 2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Além dos documentos relacionados no referido artigo, deverá acompanhar o anexo RP3. Cláusula 13ª da restituição dos recursos. Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida nesse instrumento, ou a prestação de contas não for apresentada no prazo exigido ou for rejeitada, bem como não for executado o objeto da avença, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovada, a conveniente deverá restituir o valor recebido, acrescido de juros legais e correção monetária, segundo a legislação da regência, a partir da data de seu recebimento. Cláusula 14ª, da rescisão e da denúncia. Este convênio poderá ser rescindido automaticamente por infração legal ou descumprimento total ou parcial das cláusulas ora pactuadas, ou pela superveniência da norma legal, ou evento que o torne material ou formalmente inexível, e particularmente quando constatadas as seguintes situações: a. Utilização dos recursos em desacordo com o plano de trabalho. B. A aplicação dos recursos no mercado financeiro, excetuadas as autorizações específicas contidas na legislação. B.
Falta de apresentação pela conveniente dos relatórios de execução técnica e físico-financeira e da prestação de contas nos prazos estabelecidos. Parágrafo 1º. Este convênio poderá ainda ser denunciado pelos partícipes por desinteresse unilateral ou consensual, observado o aviso prévio de 30 dias do término da execução estabelecida no plano de trabalho, findo os quais será dada publicidade no ato. Parágrafo 2º. Diante de denúncia ou qualquer das hipóteses em que implique a rescisão deste convênio, ficam os partícipes responsáveis pelas atribuições decorrentes do prazo em que tenha vigido este instrumento, creditando-se-lhes igualmente os benefícios adquiridos no mesmo período. Cláusula 15ª, das dúvidas. As dúvidas suscitadas pelo conveniente na execução deste convênio serão dirimidas pelo FID, quando for o caso. Cláusula 16ª, das comunicações e registro das ocorrências. Todas as comunicações relativas ao presente convênio serão consideradas como regularmente feitas, quando entregues ou enviados por ofício ou e-mail. Parágrafo 1º. As comunicações dirigidas à conveniente deverão ser encaminhadas ao seguinte endereço: Rua Professor Antônio Freire de Souza, número 215, Porangaba, São Paulo, ou para o e-mail lucaviso@gmail ou gabinete@porangaba.sp.gov.br. Parágrafo 2º. As comunicações dirigidas ao FID deverão ser encaminhadas à Secretaria da Justiça e Cidadania no seguinte endereço: Pátio do Colégio, número 184, segundo andar, Sala FID, CEP 010-16-040, Centro, São Paulo, ou para o e-mail fid@justiça.sp.gov.br. Parágrafo 3º. As alterações de endereço, e-mail ou telefone de qualquer dos partícipes deverão ser imediatamente comunicadas por escrito. Cláusula 17ª, da publicação. A publicação do presente instrumento será efetuada em extrato no Diário Oficial do Estado de São Paulo até o 5º dia útil do mês subsequente ao ato da sua assinatura. Cláusula 18ª, da indicação dos representantes. O FID e a conveniente indicarão os respectivos representantes encarregados de acompanhar e fiscalizar a execução deste convênio, os quais poderão ser substituídos mediamente prévia comunicação por escrito entre os partícipes. Cláusula 19ª, do foro. Para diminuir os conflitos decorrentes da execução deste convênio, fica eleito o foro da capital do Estado de São Paulo como renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E para a finalidade do que pelos partícipes foram pactuados, firmam este instrumento em 3 vias de igual teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. São Paulo, não tem data, não tem mês, 2019... Paulo Dimas Debeles Mascaretti, secretário da Justiça e Cidadania e presidente do Conselho Gestor do FID. Luiz Carlos Vieira Sobrinho, prefeito do município de São Paulo. Só um instante, senhor presidente. Inicio aqui as minhas indagações, senhor presidente, sendo contrário à dispensa dos pareceres, pois eu tenho sérias dúvidas. Como é este projeto? Cadê a planta desse projeto? O que vai ser construído? Aonde será construído? Aonde vai ser dada a construção disso? Porque aqui no projeto de lei não é mencionado aonde vai ser feita essa construção. E de que forma será dispendido esse montante de valores? Desse total de valores, quanto de fato se dá pelo projeto enquanto, digamos assim, a questão arquitetônica de elaborar uma planta, nesse sentido que eu quero dizer? Quanto vai ser gasto para ser feito isso, se já foi feito? Quanto que vai ser gasto com um possível terreno, que talvez a prefeitura ainda não o tenha, a gente não sabe a metragem dessa planta, então será que a prefeitura tem terreno para isso, não tem terreno para isso? Será que o que tem comporta, não comporta? Enfim,
Desse montante de valores também, o que será gasto com a infraestrutura do local? Vai ser tudo plantado árvore, vai ter calçamento, vai ter banco, enfim. E em relação à infraestrutura do parque, o quanto será destinado a isso, não sabemos. E eu também tenho uma dúvida sobre de fato, haverá, né, a contratação, de fato não, né, especula-se, que haverá a contratação de uma empreiteira para realizar o serviço. Como será dada a contratação dessa empresa? Por licitação? Por convite? Será que dessa vez alguma empresa vai querer vir fazer o serviço aqui na nossa cidade? Temos essa dúvida. E além de, mesmo alguém querendo vir, já vou deixar o alerta aqui, será que quem for vir vai vir da cidade de Anhembi mais uma vez? Porque empenhos para a cidade de Anhembi é o que mais temos aqui no município. E também sou contra a dispensa dos pareceres, pois há quantos dias circula na internet a notícia dessa conquista feita pela Prefeitura Municipal? Então, se há dias em que isso está sendo veiculado, então por que essa urgência, este prazo? Enfim, por que não pode passar pelas comissões? Eu tenho mais indagamentos aqui, mas quando o projeto for debatido eu volto a trazê-los aqui. Então, por isso, sou contra a dispensa dos pareceres. Obrigado. Continua em discussão o requerimento verbal. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimento aprovado por 4 votos favoráveis. Favorável ao requerimento. 4 votos favoráveis ao requerimento e 2 votos contrários. Então, portanto, o projeto será aprovado hoje. Portanto, o projeto será colocado em votação e discussão ainda hoje. Coloco em discussão o projeto de lei número 43/2019. A palavra o nobre vereador Uno. O meu pensamento era no sentido, eu não sou contra o projeto de lei que vai adequar o orçamento para receber esta verba, para a construção do parque. Sou a favor do parque, sou a favor de tudo isso. Se tem que fazer a adequação, também sou a favor. O que eu sou contra é não passar pelas nossas comissões aqui na casa, não ser ouvido o nosso corpo jurídico. Eu gostaria que entendessem esse pensamento. Eu tenho comigo assim, o meu próprio dinheiro, o meu próprio orçamento na minha casa, dinheiro particular, eu administro, tenho os meus gastos, e se alguém, eu não tenho filhos, quem tem pode pensar assim, chega para você, pai, me dá um cheque em branco que eu preciso comprar tal coisa. Você como pai, ou quem não tem filhos, um parente próximo, um amigo próximo, pede um cheque em branco para você. Primeira coisa que você vai pôr na sua cabeça, você confia ou não na pessoa que te pediu um cheque em branco? Eu só daria um cheque em branco para quem eu confio, é óbvio. Mas antes de eu assinar meu cheque e dar esse cheque para a pessoa que me pediu, que é da minha confiança, que é do meu relacionamento, eu vou querer estudar e saber aonde vai ser empregado esse meu cheque, o que a pessoa vai comprar, aonde vai comprar, a necessidade de comprar, se esse montante vai fazer falta no meu orçamento ou não. Aí eu tenho um certo conhecimento, mas eu também tenho o direito de consultar outras pessoas, consultar uma área financeira, uma área jurídica, para saber se eu posso conversar com o meu gerente do banco, para saber se esse dinheiro aqui vai dar problema, um advogado da área
financeira que podem falar, não empresta, porque senão depois vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu tenho o direito e eu faria isso se eu fosse dispor de um cheque do meu dinheiro particular. Então, e se esses que eu consultasse me dissessem, é melhor você não emitir esse cheque, não dar esse cheque em branco. Agora, se eu consultasse e todos falassem, não, pode emitir o cheque, porque você está calçado, está tudo certinho, não vai dar nada errado, eu emitiria o cheque. Ou seja, no particular, eu iria consultar outros setores, iria consultar, logicamente, minha esposa, que é o setor mais, a última instância do meu dinheiro particular, do nosso dinheiro. E após essa consulta, eu ia dar o meu voto. Concordo, vou emitir o cheque em branco. Não concordo, não vou emitir o cheque em branco. Na verdade, é isso que estamos fazendo aqui. Eu só concordaria em emitir um cheque em branco no dinheiro particular após consultar outros órgãos. Como no presente caso não haverá a consulta, então serei contra. Não sou contra a construção do parque, não sou contra a adequação ao orçamento, sou contra a forma, ao procedimento, eu sou contra os meios, não sou contra o fim. Se é que me entenderam. Se eu faço isso no meu dinheiro particular, farei a mesma coisa com o dinheiro público. Boa noite. Continua em discussão, requerimento verbal. Concedo a palavra. Desculpa a distração. Continua em discussão o projeto de lei. Concedo a palavra ao vereador João Paulo Urias. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos vereadores. Bem, eu gostaria de aqui tornar público que a conquista deste parque urbano ao nosso município se dá através de uma pessoa chamada Luiz Souto Madureira, que foi secretário adjunto de Justiça e Cidadania do nosso estado de São Paulo durante a gestão do governador Geraldo Alckmin, e que este Luiz Souto Madureira é um correligionário meu do PTB, junto também do deputado Campos Machado, e que por mais de 10 vezes o prefeito Luiz Carlos Vieira Sobrinho esteve na Secretaria de Justiça para tratar desse projeto junto com o secretário Madureira. Então, há partes do deputado estadual Fernando Cury nisto? Sim, há parte do deputado federal Fernando Cury nisso. Por que eu digo isso? Porque mudou-se o governador, agora é o João Dória, e agora com o João Dória no governo, ele não conseguiu ter uma base dentro da Assembleia Legislativa para poder votar os seus projetos. E aí então teve que sentar para negociar com a oposição da Alesp. E nessa negociação, o deputado Fernando Cury intermediou por Porangaba, inclusive por outros municípios aqui circunvizinhos nossos, e conseguiu fazer a aprovação desse projeto. Até aqui trago uma notícia, vamos assim dizer, que se não fosse pelo deputado Fernando Cury, o prefeito Luiz Carlos Vieira Sobrinho não ia conseguir ter esse projeto. Por que eu digo isso? Porque no dia que o prefeito, junto com o vereador desta casa, foi até o Palácio do Governo para poder fazer a assinatura, o projeto lá não estava. Não estava lá o convênio para poder ser assinado. Se não fosse pelo deputado, talvez nem estaríamos aqui debatendo isso hoje. Enfim, gostaria de agradecer imensamente ao PTB, ao então secretário Madureira e ao deputado Campos Machado por essa conquista ao nosso município. Mas independente disso, eu continuo com a indagação. Aonde vai ser feito esse projeto? Aonde vai ser construído esse parque? Por que eu digo isso? Porque hoje, salvo engano, o maior terreno disponível pela Prefeitura Municipal de Porangaba fica no bairro Colina Verde.
Será que o parque urbano vai ser construído lá na Colina Verde? Não sabemos. O projeto não trata disso. Não especifica onde será. Há rumores de que vai ser no então centro de eventos do nosso município, ou o novo lixão do município, assim como vocês quiserem. Mas sendo no centro de eventos um local onde que ele é um pouco afastado da cidade, será que a população vai chegar até lá? Ou será que só os espíritos que pairam pelo cemitério vão fazer uso do parque? Enfim, não sabemos se lá será. Eu sou favorável à compra de um terreno entre o Jardim Bela Vista e o bairro dos Nunes, para que ali, que não há nenhuma praça, nenhuma quadra, só há a escola, que então tenha esse parque para que todos ali possam fazer o usufruto. Nada contra os outros lugares dessa cidade, mas, felizmente, na Vila São Judas Tadeu, ali para aquele lado da vila, vamos assim dizer, lá já tem as praças, lá já tem a quadra de futsal. Na Vila São Luís, também já tem uma praça. Enfim, os únicos que não são assistidos, únicos entre aspas, é o bairro dos Nunes e o bairro Bela Vista. Então, será que o parque vai ser construído ali? Gostaria muito que fosse. Às vezes até receio de falar que eu gostaria que fosse, porque se eu falo nesse sentido, o prefeito vai do lado contrário. Então, será que vai deixar de atender os munícipes só porque eu estou dizendo? Vai saber se o prefeito é turrão? Mas, enfim, eu continuo aqui meus indagamentos. Aonde vai ser feita a construção? De que forma será esse parque? O que haverá, o que existirá nesse parque? E como será feita a contratação? Será que vai ser uma empresa de A&B? Pois bem, gostaria que os vereadores que são da base do prefeito, que votaram contra a dispensa dos pareceres, vereador Robson, vereador Bruno, vereador Ademir, vereador Rogério, vocês sabem me dizer aonde vai ser construído, o que haverá nesse parque? Vocês têm alguma notícia para trazer acerca desse projeto? Pois bem, ninguém tem notícia nenhuma. Estamos aqui assinando mais um cheque em branco de R$1 milhão para esse prefeito, e ele vai falar, vai gastar do jeito que ele bem entender. É assim que a gente vê no nosso município. As coisas acontecendo porque essa casa quer. Quer dizer, as coisas deixando de acontecer. Enfim, eu na minha função de fiscal do Poder Executivo e exercendo a minha vereança, vou, como posso dizer, fiscalizar a execução dessa obra. Aqui, até fiz a leitura dentro do convênio, fala para onde vai o dinheiro, em qual conta esse dinheiro vai estar, então fica até mais fácil de acompanhar. Se os outros vereadores não querem fazer isso, é problema dos outros vereadores, eu sou um nono aqui dentro, eu sou voto vencido, como eu posso dizer. Mas enfim, vou votar contrário ao projeto devido a todas essas perguntas que eu preciso de respostas e ninguém me dá, ninguém traz luz a esse projeto de R$1 milhão e ninguém sabe de nada. Ou se sabem e não querem falar porque deve ter rabo preso, né? Enfim, é isso que eu tenho a dizer, presidente. Obrigado. Continua em discussão o projeto de lei. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Projeto de lei 43/2019, aprovado por 4 votos e 2 contrários. Nada mais havendo a ser tratado na presente sessão, agradeço a proteção de Deus aos nossos trabalhos e a presença de todos. Declaro encerrada mais essa sessão, convocando a todos os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será no dia 5/11/2019. Boa noite a todos.